Agora vejamos o próximo argumento do professor adventista. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor, é o único. Aí fala, Adonai Echad, é um. O que significa esse fato de Deus ser um? Aqui nós temos que explicar que existem duas palavras em hebraico para um. Você tem uma terceira, mas eu quero falar só dessas duas aqui. Você tem a palavra Echad e você tem a palavra Yahid, Yahid. Eu vou explicar para você qual que é a diferença. As duas palavras, Errad e Ahid, podem significar um, primeiro, no sentido literal. Tá certo? Errad, às vezes, tem um sentido de primeiro, número ordinal, ou número cardial, um, tá certo? Mas Errad, às vezes, dependendo do contexto, pode assumir um sentido de um plural. O que é isso, Rodrigo? Nunca ouvi falar de um plural. Fique tranquilo que eu vou dar exemplos e você vai entender isso nessa aula tranquilo. Errado pode ser uma unidade que comporta outros elementos. Vamos lá. Olha como é que errado pode ser um plural, que parece contrassenso, né? Contraditório. Vamos lá. Gênesis 1, verso 5, quando diz, o primeiro dia, Yom Echad, ele é composto de tarde e manhã. Houve tarde e manhã o Yom Echad. Então, veja bem, um composto de tarde e manhã. Gênesis 2, 24. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Basar Echad. Olha, uma só carne composta do homem e da mulher. Gênesis 11, verso 6. A humanidade rebelada é descrita como um só povo. Am Echad. Am Echad. Um só povo, mesmo composto por várias pessoas. Jeremias, capítulo 32, verso 39. Na nova aliança, Deus promete dar um só coração a todo o seu povo. Lev Echad, um só coração. Uma unidade espiritual na diversidade. Então você está vendo aqui que nós temos vários exemplos em que a palavra Echad significa um composto, ou um plural, um composto de vários elementos. Então, ouve, ó Israel, o Meu Deus, Senhor. professor. O numeral um sendo plural ou o numeral um sendo composto foi triste de ouvir. Mas vamos discutir isso juntos. O versículo em debate é Deuteronômio 6, 4, o chamado Shema de Israel. Ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. E é aqui que Rodrigo Silva evoca as testemunhas de Jeová. Dessa vez acusando-nos de ignorar as sutilezas do hebraico, por entendermos que esse um indica um Deus absolutamente único, sem pluralidade interna. Vamos conversar sobre isso com calma. Para começar, vale uma pergunta básica. O que significa o termo um? Não do ponto de vista místico, mas do ponto de vista lógico e linguístico. Um é o número que representa unidade, identidade, exclusividade. Ele é indivisível, exclusivo. Se você tentar dividi-lo, ele deixa de ser um. Vira dois, três ou frações. O número um é único e especial. Agora imagine essas frases. Um casal. Um cacho de uvas. Um time de futebol, percebeu? O um continua sendo um em todos os exemplos. O que pode ser composto ou plural é o que vem depois do um, o substantivo, caro professor. É o casal que tem duas pessoas. É o cacho que tem muitas uvas. É o time que tem 11 jogadores. Mas o um continua sendo um. Não existe um plural, professor. Por favor, o um não muda de natureza. Ele continua sendo um sempre. E aqui está o ponto que o professor não quer que você saiba. Quando os trinitários dizem que Echad significa unidade composta, eles estão misturando os papéis. Eles pegam exemplos onde o substantivo pode ter mais partes e aplicam isso ao próprio número um, como se o número mudasse sua essência dependendo do contexto. Isso é um erro primário. Eu realmente não esperava por essa. Bem, no hebraico bíblico, existem duas palavras principais traduzidas como um, Echad, que significa simplesmente um,
único, primeiro, e Yashid, que indica único absoluto, exclusivo, sozinho. A palavra usada no Shema é Eshad, e os trinitários correm para dizer que por ser Eshad e não Yatid, então, Deus é composto. Mas pense comigo, isso prova alguma coisa? Não, porque o sentido do Eshad sempre depende do contexto. E no caso do Shema, o contexto é claríssimo. Israel está sendo ensinado que Jeová, o ser divino, o tetragrama sagrado, não é muitos, mas um só. Não é uma trindade, não é uma tríade, não é uma pluralidade misteriosa, é um Deus somente. Agora me diga, onde foi que Moisés disse que esse um tem composição interna? Quando foi que os profetas falaram de um Jeová plural? Quando foi que Jesus ou qualquer apóstolo ensinou que esse um lá do Shema significa três em um? A resposta é nunca. Esse tipo de interpretação só aparece muito tempo depois, quando teólogos tentaram harmonizar as escrituras com doutrinas já definidas em concílios pagãos tardios. Portanto, afirmar que Eshad prova ou mesmo infere uma trindade é como tentar dizer que uma casa não é plural só porque a casa tem muitos tijolos. É um argumento artificial. É uma leitura forçada. É uma teologia que projeta ideias tardias num texto antigo e depois acusa outros de ignorar o hebraico. E vamos falar a verdade. Ninguém em Israel, nos dias de Moisés ou nos dias de Jesus, entendia Jeová como uma unidade composta. Esse conceito não era conhecido, nem discutido, nem defendido. Ele foi construído depois como tentativa de justificar uma doutrina que não aparece na Bíblia. E para arrematar e refutar de vez esse argumento horrível, o senhor sabia, professor Rodrigo Silva, que Jesus citou esse mesmo texto hebraico do Shema? Tanto na Septuaginta quanto nos manuscritos gregos do Novo Testamento, a palavra usada para um é eis, o numeral grego para um singular, indivisível. Não há qualquer indicação de um plural ou um composto ali. Ou seja, quando Jesus reafirmou o Shema, ele manteve exatamente a mesma ênfase do hebraico. Deus é um só, único, sem pluralidade interna. Pronto, refutado. Então, quando ouvimos alguém dizer que Eshad indica uma trindade, vale lembrar, um continua sendo um, sempre. O que muda é o contexto. E no contexto do Shema, Deus é um só, absoluto, indivisível, único. Nada, eu vou repetir, nada. Ali sugere que esse um seja formado por três pessoas, três consciências ou três centros de vontade. Isso sim seria uma invenção, bem mais recente do que o hebraico original. Agora vamos ouvir outro argumento muito fraco por parte dos trinitários. Vejamos,